Então, nós estamos aqui de volta e vamos fazer algumas leituras, porque quando nós estamos anunciando e falando da verdade, da Torá, e as pessoas do outro lado não fazem, aí elas, em vez de receber o conselho, aí diz para mim, Yashurun, você está julgando. Então, eu já fiz outros estudos semelhantes a esse, mas esse eu vou fazer com uma diferença, explicando e fazendo as colocações, e sempre eu vou estar fazendo essas colocações e colocando ali na lousa, para vocês poderem ler. E hoje, para ficar mais interessante, mais importante, vocês vão ler com a Maria. Então, a Maria vai recitar os versos e aí eu faço a colocação. Então, a Maria vai ler em Yohanan, capítulo 12, o verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem um que eu julgo. A palavra que eu tenho falado, a mesma julgará no último dia. Então, a palavra que eu tenho falado para vocês, essa mesma não julga vocês. Essa aconselha vocês para vocês deixarem dos seus caminhos maus para não ser julgado nos últimos dias. É isso que nós fazemos. Não julgamos, mas a palavra que está em nós é que julga. Lê depois da vírgula, Maria. A palavra que eu tenho falado, a mesma o julgará no último dia. Então, a palavra que eu tenho falado, a mesma julgará no último dia. Então, essa mesma palavra que eu estou falando para você hoje, aconselhando você a voltar aos mandamentos, então vai ser ela que vai te julgar nos últimos dias. E agora não, agora você tem chance para arrepender, você tem chance para renovar. E não há dois caminhos, é um único caminho, o caminho que o Criador escolheu para o habitar. Está escrito na Torá que nós devemos de procurar o caminho que o Criador escolheu. E o caminho que o Criador escolheu é onde está a verdade, né? E aí nós vamos ler em Yohanan Moshe, né? O capítulo 16 e o verso 15. E ele disse-lhes, ide por todo o mundo e proclamai a Bessorá, a Escritura, a toda criatura. Então nós vemos que ele mandou falar a Bessorá, as Escrituras, a todas as criaturas, a todas as pessoas. E nesse caso, eu, falando a palavra, ela não está te julgando, ela está anunciando que você não faz isso e deve fazer. Só que no último dia, esta mesma palavra que eu te disse é que vai te julgar. E aí, nós vemos aí em 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 15, a leitura com a Maria. Procure apresentar-te aprovado perante Yahweh, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, retamente, partilhando a palavra da verdade. Então, um obreiro, um ensinador, que não tem de que se envergonhar, partilhando a palavra da verdade. Então, quer dizer, as palavras que eu digo para vocês são palavras de verdade. Se eu falo, não corta a barba, você cortou, deixa de cortar. Esta palavra vai te julgar se você não deixar de cortar. Se eu falo, você não usa peote, não está na presença do Criador, não está na presença do Criador. Porque se você tem todos os mandamentos e tropeça num, é culpado de todos. Então você não tem nenhum. E primeiro você tem que tirar a trave do seu olho para depois você ensinar o seu irmão. Eu não estou te julgando. As palavras que estão em mim é que te julga. E nós vamos ler em Mateus, capítulo 7, o 13 a 14. Vamos lá.
Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a destruição. Pois haverá muitos que entrarão por esta porta, porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz para a vida, e haverá poucos que acharão. Então, há dois caminhos. Um da porta estreita, que é difícil de achar, e o outro da porta larga. Se você não está vivendo os mandamentos, diz que está fazendo techuvá, mas não está segundo as escrituras, você entrou pelas portas largas. São muitos que entram por essa porta larga, né? Então, há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A estreita são poucos que entram por ela. Porque os homens já falam, está me julgando. Não, a palavra que eu digo é a mesma que vai te julgar nos últimos dias, né? Então, nós estamos aí com vocês, vamos ler em Jeremias 32, 38, vamos lá. Ele será o meu povo, e eu serei seu Elohim. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente, para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Então, aí nós vemos que não há dois caminhos. O caminho tem que ser, na verdade, um só caminho, né? Um só propósito, um só Elohim. E se você está em outro caminho, então você tem outros mandamentos, é outro caminho. Você não está fazendo techuvá, você está em outros caminhos. Porque, olha, as escrituras, para você saber que tem que usar um turbante, para você saber que tem que usar barba, para você saber que tem que usar túnica, para você saber que tem as moadim, para você saber que tem que separar das coisas imundas, isso você gasta uns 4 meses. E as pessoas estão fazendo techuvá, aí a barba está no umbigo. Agora, quando a barba vai no umbigo, o camarada está uns 4 anos, 5 anos que está fazendo techuvá. Ele encontrou a respeito da barba no 2º livro. Mas o Shabat está no 1º livro. As Moadim está no 1º livro, nas primeiras páginas. E ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque ele não quer encontrar. Lá quando ele lembra do dia de Shabat, que é para ser Kadosh, ele não está nem aí. Lá quando ele vê no capítulo 14 do versículo 1 de Bereshit, a lua marca as Moadim, marca meses, porque aí é o primeiro dia do mês, que é o primeiro dia do mês, é um feriado, né? Meses, e fala que as Moadim lá, no original. Então aproveita a oportunidade. Na João Ferreira de Almeida está escrito dia, meses e anos. E lá está escrito marca as Moadim. As Moadim são os tempos determinados para a celebração. Mas marca os meses também. Marca os dias também. Mas lá fala da Moadim começando primeiro na cabeça do mês. Né? A primeira Moadim, primeira celebração na cabeça do mês. Aí depois todos os 7º dia, até terminar, e depois a Moadim na cabeça do mês. Então é isso aí, ó. Nós lemos essas partes, aí vê que é o só caminho, não existe dois caminhos. Então se tem alguém aí que está celebrando e não nasceu de novo, da água e do rua, esse não está no caminho, esse está na porta larga, a porta dos que não guardam os mandamentos. Então, eu dou uma olhada do lado ali para ver ali, mas parece que Tehlim, né? 1:6. Pois Yahweh aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, como eu estava dizendo, há dois caminhos, do justo e do ímpio.
O ímpio é aquele que rejeita os mandamentos. O ímpio é aquele que passa anos e anos e não guarda os mandamentos. Então é dois caminhos. Ele pode se arrepender no último dia da vida dele. Mas aí, talvez, pode ser tarde, que no último dia ele não tem a oportunidade de arrependimento. E aí nós vamos continuar. É Ioanã 4,12, né? Vamos lá. Vamos lá. Para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não compreendam, para que em algum tempo não façam techuvá e seus pecados lhes sejam perdoados. Então, fazer o techuvá para que os pecados sejam perdoados. Então, fazer o techuvá é 4 meses, meu filho. 4 meses você já sabe tudo quanto você tem que fazer para estar fora de pecar, para estar fora da impiedade. E aí você... Eu tenho um amigo meu que quando a gente fala para ele, cadê o peote, fulano? Ele fala assim, eu estou fazendo o techuvá. Mas aí, ó, e o filho dele, ele começou a fazer techuvá, o filho dele nasceu, né? Então tinha 12, faz 5 que nós estamos aqui, o filho dele tem 17 anos. E ele faz 17 anos que está fazendo o techuvá. Então, quer dizer, não é o caminho de Yahweh, é o caminho do ímpio. Por quê? Porque ele fica o tempo todo fazendo techuvá e não faz. Por quê? No caso dele, ele fala que tem vergonha de usar turbante, ele tem vergonha de usar túnica, no caso dele. Então faz 17 anos e aquele que envergonhar de mim, eu envergonharei dele no último dia. Mas no caso dos outros amigos meus, eu não deixo o peote porque eu trabalho. Eu não ponho o turbante porque eu trabalho. Aí vai pelo caminho largo. Eu trabalhava. Ia trabalhar de túnica. Se a empresa falasse, você vai ter que vestir a calça. Até que eu vestia, né? Por baixo da túnica. Que nem aconteceu na última firma, em 1998. Eu cheguei lá, né? Eles me deram a roupa Quando o homem me deu a roupa lá para me vestir, eu peguei e falei, ó, não tem uma bem grandona, uma camisona grande aí? Ele falou, tem. Aí pegou a maior que tinha lá e me deu. E aquele era para um homem grande, né? Aí eu peguei levei para casa e fiz uma capa dela para vestir por cima da túnica, né? Porque precisava ter o nome da firma. Aí ficou a capa, que é semelhante a uma camisa. Só que essa capa tinha manga de camisa, né? E aí eu vestia a calça por baixo para trabalhar. Eu ia ter que trabalhar de calção mesmo, qualquer. Aí eu vestia a calça. Aí eu tô lá, o homem falou, mas você vai trocar roupa? Eu falei, não, já troquei. Aí ele falou, mas tem que vestir a carta da empresa. Aí eu ergui a túnica assim e falei para ele, quem falou para você que eu não estou vestido com a carta da empresa? Ele falou, você não tem jeito não, né? Eu falei, não tem jeito mesmo não. Ele falou, vai trabalhar. Aí trabalhei, ele me convidou para ficar na empresa que era terceirizada. Então, quer dizer, eu trabalhei registrado, onde tinha fiscal toda semana cobrando R$ 100 de quem estava sem o uniforme. Era R$ 100 a multa de quem estava sem o uniforme. E aí, quando o pessoal chegou, eu estava lá com aquela camisa e eles receberam-me com aquela camisa. Era o pessoal da segurança. E essa pessoal do seguro que vai dar aquela aula que a gente aprende nas empresas para segurança. Então, é porque você não tem fé. E sem fé é impossível agradar o Criador. E aí todos viam eu daquele jeito e não me cobravam, né? E não falavam para me tirar. Aí vamos continuar. Efésios 4, os 4, 5, o 6 e o 7, né? Agora é uma fileira comprida. Pode continuar. Há apenas um corpo e uma rua, assim como foste convocados, numa mesma esperança do vosso chamado. Há um soberano Yahweh, uma só emuná, uma só fé, um só mikvah, um só Eloá e Pai de todos nós, o qual está acima de todos nós,
e é por todos nós, e está em todos vós. Aí vê que importante, ó. Continua a leitura e parando, Fia, nos assuntos, vai. Um só Eloá. É um só Eloá. Então, é Yahweh. Não é Yahuá, não é Yahu, não é Jeová, não é Javé. É um só Eloá. Yahweh. Continua. Pai de todos. Ele é pai de todos esse daí. Pai de todos nós. Vai, continua. O qual está acima de todos nós. Ele está acima de todos nós. Continua. E é por todos nós e está em todos vós. Está em todos vós, mas que vive os mandamentos. Continua. Mas a cada um de nós é dado o favor merecido, segundo a medida do dom do Machia. Pode continuar. Então, aí, ó, eu estava esperando uma só fé, aí não saiu, que é o quinto, né? Há um só soberano Yahweh. Há uma só fé. E há uma só esperança. Então, é uma só fé. É o só mikvê, não é outro mikvê. Então, se tiver alguém fazendo mikvê por aí, não é o mikvê. É no lugar que Yahweh, eu não coloquei o verso ali, mas está escrito que nós temos que estar no lugar que Yahweh escolheu para habitar. Yahweh escolheu para que nós pudéssemos estar lá para louvar, está escrito na Torá. E o lugar é onde o dirigente tem Brit Milá, o dirigente usa tudo quanto a Escritura pede e faz tudo quanto a Escritura pede. Porque na verdade você fala, como eu vou saber, Yashurum? Aí você liga lá no Pastor José. Pastor José tá sem barba. Aí você já nem ouve o Pastor José, porque ele quebrou os mandamentos. Aí você liga lá no Pastor Joaquim, né? Aí o Joaquim tá barbudo, bonito, né? Mas tá sem turbante. Aí você sai fora do Pastor Joaquim. Aí você vai lá no Rabino Yosef Ben, e vai aquele nome comprido, né? Aí o Yosef tá bonito, mas a barba tá tosquiada e sem tudo. Aí você, pela aparência, ali fala, não julgueis pela aparência. Mas esse julgar pela aparência é quando o cabra tem uma cara de bobo, né? E lá em São Paulo fala, ele tem uma cara de pedreiro. As pessoas falam, até os pedreiros, que aí eu era pedreiro, né? Trabalho no meio dos pedreiros e tal, fala até uma cara de pedreiro, né? E o pedreiro, a gente olhando para ele assim, já sabe que é uma pessoa que trabalha em serviço cansado, em serviço duro, em serviço que acaba com a saúde. Você pode ver que é fácil de conhecer uma pessoa que é pedreiro porque ele é meio abatido. É difícil ter um pedreiro que se combina bem com o serviço e você olha para ele e você não imagina que ele trabalha no serviço pesado. Então, julgar assim, porque talvez pode se julgar que tem cara de pedreiro, mas é engenheiro, né? Então, quer dizer, agora, julgar pela aparência, aí o cabra está sem peote, aí a aparência dele condena, né? Ele pode não ser condenado, porque ali não julgueis, mas a palavra julga. Então ele hoje pode estar sem peote, mas daqui 5, 6 anos ele está de peote. Então, quer dizer, ele vai ser julgado nos últimos dias. Essa palavra que eu estou falando para você, ó, deixa o peote, que você não tem, você tem que deixar. Então, se você permanecer sem peote até o dia que você morrer, aí você morre sem peote e a palavra te julga, porque você estava sem ele. Se eu falo, deixa a barba, e você continua anos e anos e não deixa a barba, e eu falo, ó, deixa a barba, senão não vai dar certo. Aí você não está na presença, não, estou na presença do Criador. Aí quando foi no último dia, ele falou, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que viola a Torá. Ele que vai dizer, então a palavra vai te julgar no último dia. E aí tem mais alguns versos aí. Então nós acabamos esse estudo, estava sendo planejado desde ontem, mas hoje nós conseguimos terminar ele. E aí é o seguinte, né? E eu pedi a ajudinha da Maria também aqui, foi muito bom, uma ajuda muito boa. E aí é o seguinte, pessoal, nós voltamos daqui a pouco, mas lá no Estudo da Torá no WhatsApp, né? E aquele que querer estudar conosco no WhatsApp, é só deixar o recadinho lá no Facebook, né?
ou entrar no 9886-4015. Então, DDD 41 9886-4015. Entra lá que nós estaremos falando com você e pondo você no grupo de estudo. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom. Shalom.